Salve, estudante! Então, nessa segunda parte sobre o reino dos fungos, nós vamos trabalhar sobre os bolores, a orelha de pau e os cogumelos. Será como os cogumelos se reproduzem? Será como é que uma orelha de pau se reproduz? Por que a orelha de pau tem esse nome? Bolor. Como é que o bolor ou mofo nasce sobre uma roupa? Bom, essa, dentre outras perguntas, vamos responder nessa segunda parte do reino dos fungos. Ok? Vamos começar hoje falando sobre os bolores. Também você pode chamar de mofo. Quem nunca viu alguma coisa mofada? Roupa mofada, pão mofado, frutas mofadas. Isso aí é um trabalho dos bolores. Onde vivem os bolores? Os bolores podem viver e crescer sobre praticamente qualquer tipo de material que lhes sirva de alimento, tipo pão velho, frutas, tecidos de algodão, couro, madeira, papel. Então, tudo isso aí pode servir de alimento para os mofos. Por isso, olha, que a gente precisa guardar bem as frutas na geladeira, porque atrasa o processo de degradação que os bolores provocam. Atenção! Os bolores costumam também ser chamados de mofo, você já sabe disso, né? Olha aqui uma laranja em estado bastante avançado de putrefação, né? Ou de decomposição, como tu queira chamar aí. Como os bolores aparecem sobre os alimentos? Como é que o alimento está dentro de casa e o bolor aparece sobre ele? Isso é uma coisa bem simples de ser explicado. Preste aqui atenção nesta animação que tu está vendo aqui nesta imagem. Primeiro, os bolores podem se reproduzir por meio de pequeninas estruturas que nós conhecemos por esporos. Você está vendo aqui um fungo maduro liberando seus esporos para o meio ambiente. Vê aqui essa espécie de poeira, fumaça que tu está vendo sair aqui, são bilhões de esporos. Então, por serem muito leves, eles são facilmente levados pelo ar, tá legal? Ficam espalhados pelo ar. Entram dentro das nossas casas, trazidos pela corrente de ar, e ao atingir qualquer material que ele sirva de alimento, ali começa seu processo de reprodução. Também a temperatura e a umidade tem que estar adequada. Se a temperatura estiver fria demais, por exemplo, não vai dar para ele se reproduzir. Por isso que alimentos nas geladeiras evitam um estado de decomposição. Tem que ter também umidade adequada, porque senão eles não vão conseguir se reproduzir. Um esporo, uma vez no alimento, uma vez no pano, uma vez no pão, seja qual for o ambiente, ele se desenvolve, dá origem ao bolor ou mofo. Então é assim que ele vai parar dentro da tua casa. A essa altura do nosso estudo, é muito interessante. Podemos comer alimento que esteja mofado. Já se perguntou isso. Muitas vezes a gente vê um pão mofado e o consome. Só que preste atenção, isso é um perigo. Não podemos consumir produtos que estejam com mofo. Por quê? O fungo que ataca os alimentos, eles eliminam substâncias que podem ser tóxicas, que podem ter toxinas, tá certo? E podem ser prejudicial aos seres humanos, causando-lhe um problema chamado intoxicação alimentar. Eu tenho certeza que você já foi vítima de intoxicação alimentar. Foi devido à ação dos bolores, então cuidado com o alimento mofado, não vá consumi-los. Continuando, vamos falar um pouco agora sobre os cogumelos. Os cogumelos são os fungos mais conhecidos por nós, seres humanos. Quem nunca viu um cogumelo de chapéu, né? Então, vamos falar aqui sobre a constituição. Os fungos são constituídos por células, os cogumelos são constituídos por células, tá certo? Como todo ser vivo.
com exceção dos vírus, né, que não são formados por célula. Então as células se agrupam e formam esse emaranhado aqui, olha, de filamentos. Os filamentos são as hifas. Cada fiozinho desse que você está vendo aqui é uma hifa. O conjunto de todas essas hifas forma uma massa chamada micélio. E o micélio é quem faz o fungo se desenvolver, o cogumelo se desenvolver e aparecer fora. É o que nós chamamos de corpo de frutificação do fungo. A reprodução dos cogumelos e orelha de pau, a reprodução desses seres vivos também acontece por meio da produção de esporos, que tu viu anteriormente. Uma vez liberados, os esporos são espalhados pelas correntes de ar. Ao atingirem um lugar adequado, eles se desenvolvem, ou seja, que tem a matéria orgânica, umidade e sombra. O cogumelo se desenvolve. Recapitulando, uma vez maduro, o cogumelo libera os esporos. Os esporos, ao atingir um lugar adequado, que tenha nutrientes e temperatura adequada, se desenvolve. As células se agrupam, formam os micélios, depois formam as hifas, tá certo? E depois que a hifa está pronta, o cogumelo sai para fora e você consegue vê-lo se desenvolver. Aí o processo começa novamente. Da mesma forma ocorre com a orelha de pau. Desse jeito também o processo de reprodução. Outro fungo bastante conhecido de nós são as orelhas de pau, né? Orelha de pau. Quem nunca ouviu falar sobre esse tipo de fungo? Esses fungos têm esse nome porque, se você prestar atenção aqui, ele costuma crescer sobre tronco de árvores vivas ou mortas, tanto faz. Pode prestar atenção que ele tem o aspecto, ele tem a aparência de uma orelha grudada na árvore. Daí as pessoas, vendo essas situações, colocaram o nome deste fungo de orelha de pau. Mas é um fungo muito comum que ocorre no meio ambiente. Vamos estudar agora relações dos fungos com os outros seres vivos. Os líquens. Os líquens são formados pela associação entre dois seres vivos. Um fungo com uma alga. Há uma parceria entre eles dois. Você está vendo aqui sobre esse tronco a presença de líquens. Olha, tu conhece os líquens popularmente como lodo. Ah, aquela pedra está cheia de lodo. Aquele tronco está cheio de lodo. Cuidado para não escorregar. Na realidade, o nome mesmo são os líquens. Então, é a associação formada pelas algas e pelos fungos unicelulares, tá certo? As algas que fazem essa parceria, elas fazem a fotossíntese. Geralmente, essas algas são chamadas de cianobactérias. São algas fotossintetizantes. Elas fazem a fotossíntese, assim como as plantas. Tá? Então, nessa relação, os dois, tanto os fungos como as algas, saem beneficiadas. As algas cianobactérias fazem a fotossíntese. Parte do açúcar produzido é usado pelos fungos na sua alimentação. Você sabe que durante o processo de fotossíntese, um açúcar chamado glicose é produzido. Então, os fungos utilizam esse açúcar, a glicose, no seu processo de alimentação. Em contrapartida, qual é a vantagem que as algas têm nessa parceria? Os fungos fornecem proteção às algas e absorvem água e sais minerais fornecida pelos fungos. Você sabe que os fungos decompõem matéria orgânica, não é verdade? Então, as algas aproveitam essa matéria orgânica produzida pelo fungo para também poder se alimentar. Essa relação entre fungos e algas é denominada por nós de mutualismo. Uma relação muito comum onde ambos que praticam são beneficiados, ok? Valeu!
Forte abraço para você.